Mas o que se passa aqui? Carlines, para! Oh não, lá se foi o pequeno almoço. Os porcos foram mais rápidos ao pequeno almoço. Saiam já daí! Esta agora virar o leite todo. Podemos ajudar? Sim! Podem ir ao estábulo e trazer mais leite. Eu vou arrumar a mesa. Claro que sim! Olá! Olá! Está alguém? Não está ninguém, exceto vocês os dois. Oh, que bezerro tão fofinho! Mas que coisa é esta? Olá? Olá? Está alguém em casa? Isto é uma máquina de ordenhar para ordenhar automaticamente as vacas. Que estranho, a sério? Sim, é verdade. O leite é puxado das tetas através de um vácuo pulsante. É como quando bebemos uma bebida com uma palhinha. A vossa boca produz vácuo, o que vos permite sugar o líquido pela palhinha. Mas isso não dói à vaca? Não dói nada, pois é como se estivesse lá o bezerro a mamar. E porquê é que a vaca dá leite? A vaca só dá leite quando tem um bezerro, pois o leite é na realidade para... O bezerro! Exatamente. Mas então estamos a tirar o leite ao bezerro? Não! Um bezerro bebe cerca de 6 litros por dia. Uma vaca produz muito mais leite do que isso. Sim, a Ashley chega a dar 26 litros por dia. Ela enche 2 leiteiras daquelas. Uau, é mesmo muito! Podemos lhe dar algum ao pequeno almoço? Claro que sim. Aqui tem o leite fresquinho da vaca. Fantástico! Já chegaram. Vou ferver o leite e já podem começar a tomar o pequeno almoço. Sim, sim! É pena os porquinhos já não estarem aqui. Eram muito engraçados. Tu és engraçado, Robert. Oh, esquecemos-nos de uma coisa. Verdade, não trouxemos nada para comer. Nós ainda agora acabamos de tomar o pequeno almoço. Sim, e depois? Nunca ouviste falar de um segundo pequeno almoço na praia? Não. E o Robert ainda não respondeu à pergunta da Mina. Também existem mulheres piratas? Tens razão. Conta! Então, foi assim. No passado, a navegação marítima apenas era reservada aos homens. Mas uma outra mulher não estava de acordo com isso, como, por exemplo, Anne Bonny. Anne nasceu em 1968 na Irlanda. Quando ela ainda era uma criança, emigrou com os pais para a América. Na Carolina do Sul, o pai dela comprou um terreno onde se tornou proprietário de uma plantação de sucesso e ganhou muito dinheiro. Entretanto, Anne tornara-se uma jovem que achava a vida do campo muito chata. Em contrapartida, a cidade portuária de Charleston era muito mais emocionante. Aí, Anne conheceu o marinheiro e pequeno bandido James Bonny. Os dois apaixonaram-se e casaram-se. A partir daí, ficou com o sobrenome Bonny. Juntos, puseram-se a caminho da cidade portuária de New Providence. Aí encontravam-se os verdadeiros piratas com os seus grandes barcos e tesouros. E assim aconteceu o inevitável. Anne encontrou Calico Jack Rackham, deixou James e daí em diante ia para o mar com Jack. Como naquela época achava-se que as mulheres traziam azar a bordo, Anne disfarçou-se de homem. Rapidamente fizeram parte dos piratas mais temidos das Caraíbas. Em 1720, o seu barco foi atacado por um barco de guerra inglês. Todos os piratas foram capturados e foram para a prisão. E o que aconteceu depois? Anne teve sorte. Ela foi libertada, provavelmente porque estava grávida e esperava um bebê. Diz-se que regressou à América e que aí, casada e como mãe de vários filhos, chegou a uma idade muito avançada.
Mas infelizmente isso não se sabe ao certo. Mas que vida emocionante! Sim, mas eu não queria trocar com ela. E porquê? A pirata Lisa Parker soa muito fixe. Eu acho que está ali qualquer coisa. Está a vir diretamente na nossa direção. A minha câmara de imagem térmica mostra que está a vir algo na nossa direção. Parece um gato, mas muito, muito maior. Se calhar é um leão, Uau! Viram isto? Sim, incrível! Ainda bem que estamos no zoo e não na selva. E eu pensava que os gatos não gostavam de água. Isso é verdade. A maior parte dos felinos grandes, como por exemplo os leões ou os leopardos, não gostam da água. Mas o tigre é diferente. Os tigres adoram água e sabem nadar muito bem. Em zonas quentes, eles gostam de ir para dentro da água para se refrescarem. Ei, Robert, voltaste a receber um e-mail. Sim, da Shenlu, da China. Ela quer saber se os tratadores de animais também fazem festinhas aos animais. Tenho uma ideia. Por que não lhe perguntamos? Olá! Temos uma pergunta. Olá. Então, o que querem saber? Os tratadores de animais fazem festinhas aos animais? Bem, apesar dos tigres parecerem grandes gatinhos fofinhos, eles não deixam de ser felinos predadores perigosos. São imprevisíveis. Respondo-vos já que não. Não fazemos festinhas a tigres adultos. E aos tigres pequeninos também não? Ao Fluffy? Se calhar até sim. Mas a sua mãe não tira os olhos dele. Oh, que pena. Tem um ar tão fofo. Pois tem, mas não deixa de ser um felino predador, só que em tamanho pequenino. Querem ver um animal que eu acariciei durante muito tempo? Sim, sim! Aqui estamos. Esta é a pequena Ling. Ursos pandas! E fizeste festinhas a estes? A Ling, sim, durante algum tempo. Depois dela nascer, a mãe da Ling não se sentia muito bem. Estava muito fraca e não podia tratar do seu bebê. Por isso, eu tratei da pequenita. Dava-lhe o biberão, segurava-a nos braços e fazia-lhe festinhas. Oh, que bonito que deve ter sido! Os ursos pandas, quando nascem, são do tamanho de um hamster. Pesam tanto como uma tablete de chocolate e nascem cegos e nus. Só passados 30 dias é que começam a ter pelo com o típico desenho preto e branco. Exatamente. Bem, agora tenho de os ir alimentar. Os pandas comem quase o dia todo. O que comem os ursos pandas? Só pensas em comer. Pois claro. É muito interessante. Os ursos pandas pertencem à família dos predadores, mas há cerca de 2 milhões de anos tornaram-se vegetarianos. Hoje comem quase exclusivamente bambu, que por vezes até mandamos vir da China. A sério? De avião? Mas porquê da China? A China é o lar dos pandas. Pronto. Querem agora ver os pandas vermelhos? São completamente vermelhos. Por que é que não são brancos e pretos como os pandas gigantes? Assim podem camuflar-se melhor, pois na sua terra natal eles ficam muitas vezes sentados nas árvores que têm muito musgo vermelho. Por isso também os chamamos de raposas de fogo. E os pandas vermelhos são da mesma família dos pandas gigantes? Os cientistas ainda não são unânimes quanto a isso. Os pandas fazem parte da família dos ursos. Quanto aos pandas vermelhos, a ciência ainda está a estudar o caso. Uns dizem que ele é um felino e outros dizem que é um guaxinim. Mas não importa, panda vermelho, pois és muito giro. Querem ir à zona onde podem fazer festinhas aos animais? Sim, sim! Pronto, aqui podem fazer festinhas aos animais, mas tenham cuidado. Os animais podem mordiscar. Se notarem que um animal não quer ser tocado, deixem-no em paz. Claro, não se preocupe. E quando sou eu que não quero ser agarrado?
Que bom, podemos finalmente sair. Uau! Vejam só os crocodilos, que fixe! Oh, e ali estão os crocodilos bebés, tão fofos. Sabiam que os crocodilos, tal como os pássaros, descendem dos dinossauros? A sério? Então são migalhaços dos dinos? Mesmo fixe! Mais ou menos. Os crocodilos chegam aos 80 ou 100 anos. Também passam o dia deitados e mal se mexem. Sim, mas também podem ser super rápidos, tanto na água como em terra. É assim que caçam as suas presas. Como é que fazem isso? No mundo selvagem, não aqui no zoo, eles aproximam-se discretamente e muito, mas mesmo muito lentamente da sua presa. Muitas vezes apenas se vê os olhos e o nariz à superfície da água e depois, quando estão suficientemente perto, eles atacam como um relâmpago. Debaixo de água, eles ficam à espera com a boca aberta e quando passa um peixe, basta-lhes apanhá-lo e fechar a boca. Não me convidem para ir nadar com um crocodilo. O que comem os crocodilos, afinal? Sobretudo peixes, aves aquáticas e outros animais. O próximo, por favor. Somos nós. Olá, família Parker. Reservamos pela internet 2 crianças e um robô. Não tenho nenhum robô na minha lista. Acho que o vosso robô não precisa de pagar entrada. Boa! Assim sobra dinheiro para gelados. Hoje ainda temos para vocês este pequeno saco surpresa com uma figura animal. Que fixe! Obrigado! E ainda outra coisa, crianças. A Casa dos Elefantes e a Estufa Tropical ainda estão fechadas por causa do coronavírus e para manter a distância, vocês sabem. Ok, não há problema. Uau! Parece mesmo que estamos em África. E tantos animais diferentes. Sim, e sobretudo animais curiosos. Robert, E afinal, que tamanho é que as girafas podem alcançar? as girafas podem chegar aos 6 metros. Ou seja, podiam espreitar por uma janela de um segundo andar de uma casa. São os maiores mamíferos terrestres do mundo. Uau! Também é interessante saber que o pescoço de uma girafa tem também 7 vértebras como uma pessoa, ou como, por exemplo, este pequeno rato aqui. Mas as vértebras de uma girafa são muito maiores que as de um rato. Exatamente. Ali estão as suricatas! Eu adoro suricatas! São tão engraçadas! Sim, são engraçadas, mas também são predadoras. Sério? Sim, o que elas mais gostam de comer são insetos e aranhas, mas também caçam ratos pequenos. As suricatas vivem sempre em colónias. Isto quer dizer que várias famílias de suricatas vivem juntas em comunidade. Há sempre uma suricata a vigiar para avisar quando se aproxima um inimigo. Acho que aqui é este. Numa situação de perigo, o vigilante avisa as outras suricatas e todos desaparecem logo no buraco mais próximo que encontrarem na terra. Também gostam de se aconchegar umas às outras e são animais muito sociáveis. Eu era capaz de passar o dia todo a olhar para a suricata. Anda! Vamos continuar para os leões ou para os ursos polares e os pinguins. Ok. Sabem por que razão os ursos polares não comem pinguins? Não faço ideia. Conto-vos isso no próximo episódio. Isso e muito mais. Queremos tanto saber! Ok, Bennett, podes pôr mãos à obra. Cuidado, não pode acontecer nada à cápsula espacial. Não se preocupem, eu tiro-vos daqui. Oh, não, quero continuar a dormir. Estamos de férias. Mas, Manu, nós queríamos experimentar como é um dia inteiro na quinta. Mas tem de ser hoje. Sim, hoje.
estava a conduzir o trator quando vocês me acordaram. Isso foi só um sonho, Bennett. Mas ainda são 5h30 da manhã, está tudo a dormir. Exceto talvez o galo. Olha que já está a acontecer muita coisa. Os animais já estão acordados e têm de ser alimentados. As vacas querem ir para a pastagem. Bora lá, Ashley. Assim mesmo. E os porcos estão à espera do pequeno almoço. Há para todos. E as galinhas também já podem sair do galinheiro Por que é que estão fechadas? para ficarem protegidas das raposas e de outros animais selvagens durante a noite. Ok, e agora podemos tomar um pequeno almoço? Não. Ainda temos de limpar a vacaria. Oh, uau! Tanto excremento! Pois é. E isso tudo tem de sair. Nem sabia que as vacas faziam tanto. Ai, que cheiro! Uma vaca come todos os dias 70 a 140 quilos de pasto, o que é mais ou menos a quantidade de excremento que vem aqui. E a vaca tem de fazer o correspondente em... Ok, obrigado, Robert. Sim, já sabemos o que queres dizer. Já está! E agora podemos tomar o pequeno almoço? Não. Ainda falta limpar o curral. Oh não, está cheio de porcaria! E fazem isto todos os dias? Claro, os animais também querem ter as coisas limpas. Tens razão. Isto aqui é lindíssimo! Delicioso! E o que fazemos agora? Andar de trator? Sim, depois da merenda vamos para o campo. Mesmo fixe! Uau! Tantas máquinas! Para que servem? Robert, não queres ser tu a explicar? Então, é assim, o agricultor não tem apenas os animais para tratar, pois também tem de fazer a lavoura, Lavoura? ou seja, plantar cereal ou milho e também batatas e legumes. Funciona assim. Na primavera, o agricultor semeia as sementes na terra. Das sementes nasce depois, por exemplo, o cereal. Para o cereal crescer bem, precisa de sol e também de alguma chuva. Depois do verão vem o outono, que é quando o cereal fica maduro. Fica com este aspecto. Isto é o cal e isto é a espiga. Na espiga estão os grãos do cereal. Agora está pronto para ser ceifado. Como é que se faz isso? Com esta ceifeira debulhadora, Por que é que se chama assim? porque ceifa e debulha. Primeiro ceifa-se o cal junto com a espiga, ou seja, é cortado pouco acima do chão. Depois é debulhado na máquina, o que quer dizer que a espiga é atirada de um lado para o outro até todos os grãos de cereal caírem da espiga. E essa coisa, a ceifeira debulhadora, faz isso totalmente sozinha? Sim, é prático, não é? Dantes, quando ainda não havia essas máquinas, os agricultores faziam isso tudo à mão. Primeiro cortavam o cereal com a foice e depois debulhavam até todos os grãos caírem da espiga. Era um trabalho árduo. E depois? Os grãos de cereal vão para o outro lado do trator e o resto é compactado num fardo de palha. O cereal é levado para um moinho. Aí o grão é transformado em farinha. E daí é por fim produzido o nosso pão. Exatamente, ou pãezinhos, bolos, ou mesmo massa. Nunca pensei que desse tanto trabalho. Nem eu. O agricultor tem de trabalhar o ano inteiro para as pessoas poderem ter pão, carne, charcutaria, fruta e legumes todos os dias. É extraordinário. Pois é, e já que estamos a falar disso, podemos jantar? Não, ainda não. Primeiro temos de ir novamente buscar as vacas à pastagem, ordenhá-las, alimentar os porcos, recolher os ovos das galinhas e voltar a fechá-las no galinheiro. Depois é que jantamos. Vejam, ali ao fundo, na orla da floresta, uma pequena corça com a sua mãe. Ai, tão fofinha! Oh, eu quero muito ir à floresta. Eu também. Pois, mas hoje já não dá, estou a ficar sem bateria. Também eu.
Vejam só! Porquê que o urso polar tem língua totalmente azul? Deve ter comido demasiado gelado de mirtilo. Vocês sabiam que quando os cães ficam com calor, começam a arfar e deitam a língua de fora? É assim que se refrescam e os ursos polares fazem o mesmo. Sim, mas os ursos polares vivem no Polo Norte, onde já faz muito frio. Não me parece que precisem de se refrescar por lá. Imagina que um urso polar vai caçar, começa a correr com aquele pelo grosso e então fica cada vez com mais calor. Quando vocês vão andar de ternó com os vossos casacos de inverno quentes e depois têm de puxar o vosso ternó pelo monte acima, ficam com calor, não ficam? Lá isso é verdade, mas o que é que isso tem a ver com a língua azul? Uma vez que o urso polar não pode simplesmente despir-se quando fica com calor, como nós fazemos quando tiramos os casacos, é importante que o seu sangue arrefeça. Os investigadores suspeitam que é por isso que os ursos polares têm tantas veias na língua e essas veias parecem azuis. Uau, não sabia disso! Mas agora conta lá, porquê que os ursos polares não comem pinguins? Porque eles nunca se poderiam encontrar na natureza. O urso polar vive no Polo Norte e os pinguins vivem no Polo Sul. Ah! Então vamos lá agora ao Polo Sul, que eu quero ver pinguins! Está bem, vamos lá. Os pinguins são tão engraçados! E porquê é que os pinguins não voam apesar de serem pássaros? Os pinguins deixaram de saber voar há milhares de anos, provavelmente porque deixaram de ter inimigos em terra e assim não têm de voar para fugir. Mas em contrapartida, conseguem nadar extremamente bem e mergulhar muito fundo. Vejam só como os bebés pinguins se estão a divertir! Ah, mas não está aqui nada. Está assim! Tens de olhar com atenção! Estamos a ser observados! Tens razão, está ali um hipopótamo a nadar. Os hipopótamos estão perfeitamente adaptados à vida aquática, apesar de não saberem nadar. Eles andam com as patas sobre o fundo. A sério? Não sabia? E ali há mais! Estiveram muito tempo debaixo d'água! Sim, os hipopótamos conseguem ficar vários minutos debaixo de água. Vejam só como são rápidos! Apesar de terem pernas curtas, eles conseguem correr muito rapidamente e por isso eles podem ser muito perigosos. Quando se sentem ameaçados ou para defender as suas crias, eles atacam muito rapidamente. Com uma boca tão grande, podem imaginar o quão perigoso isso pode ser. Vem aí a comida! Uau, vejam como deslizam! 2 alfaces de uma só vez! Sim, um hipopótamo adulto come até 40 quilos de erva, plantas e fruta. É muita comida. E isto todos os dias. Ai, agora fiquei também com fome. Que tal fazermos uma pausa e irmos comer um gelado? Sim, se quiserem. Sim, queremos! São tão engraçados! Como se chamam? Chamam-se lémures de caudanela. São lémures de Madagascar. E como sabes isso tudo? Aliás, o que são lémures? Lémures são primatas, têm um pouco de macacos, mas não totalmente. De dia são ativos, muito brincalhões e à noite dormem nas árvores. Comem fruta, plantas e por vezes insetos. E tal como as suricatas, eles vivem em pequenos grupos. O líder é sempre uma fêmea. Exatamente. Sim, já percebemos, Bennett. Já sabias isto tudo. Claro, está tudo aqui escrito atrás de ti. Bem me parecia. Oh, o gelado é tão bom! Mesmo! É super delicioso! Como é que se faz gelado? Isso fica para a próxima. Até breve. Tchau! Ai, que bom! Queres provar? É melhor não. Mas o que se passa aqui? Carlines, para! Oh não, lá se foi o pequeno almoço.
Os porcos foram mais rápidos ao pequeno almoço. Saiam já daí! Esta agora virar o leite todo. Podemos ajudar? Sim! Podem ir ao estábulo e trazer mais leite. Eu vou arrumar a mesa. Claro que sim! Olá! Olá! Está alguém? Não está ninguém, exceto vocês os dois. Oh, que bezerro tão fofinho! Mas que coisa é esta? Olá? Olá? Está alguém em casa? Isto é uma máquina de ordenhar para ordenhar automaticamente as vacas. Que estranho. A sério? Sim, é verdade. O leite é puxado das tetas através de um vácuo pulsante. É como quando bebemos uma bebida com uma palhinha. A vossa boca produz vácuo, o que vos permite sugar o líquido pela palhinha. Mas isso não dói à vaca? Não dói nada, pois é como se estivesse lá o bezerro a mamar. E porquê é que a vaca dá leite? A vaca só dá leite quando tem um bezerro, pois o leite é na realidade para... O bezerro! Exatamente. Mas então estamos a tirar o leite ao bezerro? Não. Um bezerro bebe cerca de 6 litros por dia. Uma vaca produz muito mais leite do que isso. Sim, a Ashley chega a dar 26 litros por dia. Ela enche 2 leiteiras daquelas. Uau, é mesmo muito! Podemos beber algum ao pequeno almoço? Claro que sim! Aqui tem o leite fresquinho da vaca. Fantástico! Já chegaram. Vou ferver o leite e já podem começar a tomar o pequeno almoço. Sim, sim! É pena os porquinhos já não estarem aqui. Eram muito engraçados. Tu és engraçado, Robert. Oh, esquecemos-nos de uma coisa. Verdade, não trouxemos nada para comer. Nós ainda agora acabamos de tomar o pequeno almoço. Sim, e depois? Nunca ouviste falar de um segundo pequeno almoço na praia? Não. E o Robert ainda não respondeu à pergunta da Mina. Também existem mulheres piratas? Tens razão. Conta! Então, foi assim. No passado, a navegação marítima apenas era reservada aos homens. Mas uma outra mulher não estava de acordo com isso, como, por exemplo, Anne Bonny. Anne nasceu em 1968 na Irlanda. Quando ela ainda era uma criança, emigrou com os pais para a América. Na Carolina do Sul, o pai dela comprou um terreno onde se tornou proprietário de uma plantação de sucesso e ganhou muito dinheiro. Entretanto, Anne tornara-se uma jovem que achava a vida do campo muito chata. Em contrapartida, a cidade portuária de Charleston era muito mais emocionante. Aí, Anne conheceu o marinheiro e pequeno bandido James Bonny. Os dois apaixonaram-se e casaram-se. A partir daí, ficou com o sobrenome Bonny. Juntos, puseram-se a caminho da cidade portuária de New Providence. Aí encontravam-se os verdadeiros piratas com os seus grandes barcos e tesouros. E assim aconteceu o inevitável. Anne encontrou Calico Jack Rackham, deixou James e daí em diante ia para o mar com Jack. Como naquela época achava-se que as mulheres traziam azar a bordo, Anne disfarçou-se de homem. Rapidamente fizeram parte dos piratas mais temidos das Caraíbas. Em 1720, o seu barco foi atacado por um barco de guerra inglês. Todos os piratas foram capturados e foram para a prisão. E o que aconteceu depois? Anne teve sorte. Ela foi libertada, provavelmente porque estava grávida e esperava um bebê. Diz-se que regressou à América e que aí, casada e como mãe de vários filhos, chegou a uma idade muito avançada. Mas, infelizmente, isso não se sabe ao certo. Mas que vida emocionante! Sim, mas eu não queria trocar com ela. E porquê? A pirata Lisa Parker soa muito fixe.
Eu acho que está ali qualquer coisa. Está a vir diretamente na nossa direção. A minha câmara de imagem térmica mostra que está a vir algo na nossa direção. Parece um gato, mas muito, muito maior. Se calhar é um leão, Uau! Viram isto? Sim, incrível. Ainda bem que estamos no zoo e não na selva. E eu pensava que os gatos não gostavam de água. Isso é verdade. A maior parte dos felinos grandes, como por exemplo os leões ou os leopardos, não gostam da água. Mas o tigre é diferente. Os tigres adoram água e sabem nadar muito bem. Em zonas quentes, eles gostam de ir para dentro da água para se refrescarem. Ei, Robert, voltaste a receber um e-mail. Sim, da Shenlu, da China. Ela quer saber se os tratadores de animais também fazem festinhas aos animais. Tenho uma ideia. Por que não lhe perguntamos? Olá, temos uma pergunta. Olá. Então, o que querem saber? Os tratadores de animais fazem festinhas aos animais? Bem, apesar dos tigres parecerem grandes gatinhos fofinhos, eles não deixam de ser felinos predadores perigosos. São imprevisíveis. Respondo-vos já que não. Não fazemos festinhas a tigres adultos. E aos tigres pequeninos também não? Ao Fluffy? Se calhar até sim. Mas a sua mãe não tira os olhos dele. Oh, que pena. Tem um ar tão fofo. Pois tem, mas não deixa de ser um felino predador, só que em tamanho pequenino. Querem ver um animal que eu acariciei durante muito tempo? Sim, sim! Aqui estamos. Esta é a pequena Ling. Ursos pandas! E fizeste festinhas a estes? A Ling, sim, durante algum tempo. Depois dela nascer, a mãe da Ling não se sentia muito bem. Estava muito fraca e não podia tratar do seu bebê. Por isso, eu tratei da pequenita. Dava-lhe o biberão, segurava-a nos braços e fazia-lhe festinhas. Oh, que bonito que deve ter sido! Os ursos pandas, quando nascem, são do tamanho de um hamster. Pesam tanto como uma tablete de chocolate e nascem cegos e nus. Só passados 30 dias é que começam a ter pelo com o típico desenho preto e branco. Exatamente. Bem, agora tenho de os ir alimentar. Os pandas comem quase o dia todo. O que comem os ursos pandas? Só pensas em comer. Pois claro. É muito interessante. Os ursos pandas pertencem à família dos predadores, mas há cerca de 2 milhões de anos tornaram-se vegetarianos. Hoje comem quase exclusivamente bambu, que por vezes até mandamos vir da China. A sério? De avião? Mas porquê da China? A China é o lar dos pandas. Pronto. Querem agora ver os pandas vermelhos? São completamente vermelhos. Por que é que não são brancos e pretos como os pandas gigantes? Assim podem camuflar-se melhor, pois na sua terra natal eles ficam muitas vezes sentados nas árvores que têm muito musgo vermelho. Por isso também os chamamos de raposas de fogo. E os pandas vermelhos são da mesma família dos pandas gigantes? Os cientistas ainda não são unânimes quanto a isso. Os pandas fazem parte da família dos ursos. Quanto aos pandas vermelhos, a ciência ainda está a estudar o caso. Uns dizem que ele é um felino e outros dizem que é um guaxinim. Mas não importa, panda vermelho, pois és muito giro. Querem ir à zona onde podem fazer festinhas aos animais? Sim, sim! Pronto, aqui podem fazer festinhas aos animais, mas tenham cuidado. Os animais podem mordiscar. Se notarem que um animal não quer ser tocado, deixem-no em paz. Claro, não se preocupe. E quando sou eu que não quero ser agarrado? Que bom, podemos finalmente sair. Uau! Vejam só os crocodilos, que fixe! E ali estão os crocodilos bebés, tão fofos.
Sabiam que os crocodilos, tal como os pássaros, descendem dos dinossauros? A sério? Então são migalhaços dos dinos? Mesmo fixe. Mais ou menos, os crocodilos chegam aos 80 ou 100 anos. Também passam o dia deitados e mal se mexem. Sim, mas também podem ser super rápidos, tanto na água como em terra. É assim que caçam as suas presas. Como é que fazem isso? No mundo selvagem, não aqui no zoo, eles aproximam-se discretamente e muito, mas mesmo muito lentamente da sua presa. Muitas vezes apenas se vê os olhos e o nariz à superfície da água e depois, quando estão suficientemente perto, eles atacam como um relâmpago. Debaixo de água, eles ficam à espera com a boca aberta e quando passa um peixe, basta-lhes apanhá-lo e fechar a boca. Não me convidem para ir nadar com um crocodilo. O que comem os crocodilos, afinal? Sobretudo peixes, aves aquáticas e outros animais. O próximo, por favor. Somos nós. Olá, família Parker. Reservamos pela internet 2 crianças e um robô. Não tenho nenhum robô na minha lista. Acho que o vosso robô não precisa de pagar entrada. Boa, assim sobra dinheiro para gelados. Hoje ainda temos para vocês este pequeno saco surpresa com uma figura animal. Que fixe! Obrigado. E ainda outra coisa, crianças. A Casa dos Elefantes e a Estufa Tropical ainda estão fechadas por causa do coronavírus e para manter a distância, vocês sabem. Ok, não há problema. Uau! Parece mesmo que estamos em África. E tantos animais diferentes. Sim, e sobretudo animais curiosos. Robert, E afinal, que tamanho é que as girafas podem alcançar? as girafas podem chegar aos 6 metros. Ou seja, podiam espreitar por uma janela de um segundo andar de uma casa. São os maiores mamíferos terrestres do mundo. Uau! Também é interessante saber que o pescoço de uma girafa tem também 7 vértebras como uma pessoa, ou como, por exemplo, este pequeno rato aqui. Mas as vértebras de uma girafa são muito maiores que as de um rato. Exatamente. Ali estão as suricatas! Eu adoro as suricatas! São tão engraçadas! Sim, são engraçadas, mas também são predadoras. Sério? Sim, o que elas mais gostam de comer são insetos e aranhas, mas também caçam ratos pequenos. As suricatas vivem sempre em colónias. Isto quer dizer que várias famílias de suricatas vivem juntas em comunidade. Há sempre uma suricata a vigiar para avisar quando se aproxima um inimigo. Acho que aqui é este. Numa situação de perigo, o vigilante avisa as outras suricatas e todos desaparecem logo no buraco mais próximo que encontrarem na terra. Também gostam de se aconchegar umas às outras e são animais muito sociáveis. Eu era capaz de passar o dia todo a olhar para a suricata. Anda, vamos continuar para os leões ou para os ursos polares e os pinguins. Ok. Sabem por que razão os ursos polares não comem pinguins? Não faço ideia. Conto-vos isso no próximo episódio. Isso e muito mais. Queremos tanto saber. Ok, Bennett, podes pôr mãos à obra. Cuidado, não pode acontecer nada à cápsula espacial. Não se preocupem, eu tiro-vos daqui. Oh, não, quero continuar a dormir. Estamos de férias. Mas, Manu, nós queríamos experimentar como é um dia inteiro na quinta. Mas tem de ser hoje. Sim, hoje. Eu estava a conduzir o trator quando vocês me acordaram. Isso foi só um sonho, Bennett. Mas ainda são 5h30 da manhã, está tudo a dormir. Exceto talvez o galo. Olha que já está a acontecer muita coisa. Os animais já estão acordados e têm de ser alimentados. As vacas querem ir para a pastagem. Bora lá, Ashley. Assim mesmo.
mesmo. E os porcos estão à espera do pequeno almoço. Há para todos. E as galinhas também já podem sair do galinheiro Por que é que estão fechadas? para ficarem protegidas das raposas e de outros animais selvagens durante a noite. Ok, e agora podemos tomar um pequeno almoço? Ah, não. Ainda temos de limpar a vacaria. Oh, uau! Tanto excremento! Pois é. E isso tudo tem de sair. Nem sabia que as vacas faziam tanto. Ai, que cheiro! Uma vaca come todos os dias 70 a 140 quilos de pasto, o que é mais ou menos a quantidade de excremento que vem aqui. E a vaca tem de fazer o correspondente em... Ok. Obrigado, Robert. Sim, já sabemos o que queres dizer. Já está! E agora podemos tomar o pequeno almoço? Não. Ainda falta limpar o curral. Oh não, está cheio de porcaria! E fazem isto todos os dias? Claro, os animais também querem ter as coisas limpas. Tens razão. Isto aqui é lindíssimo! Delicioso! E o que fazemos agora? Andar de trator? Sim, depois da merenda vamos para o campo. Mesmo fixe! Uau! Tantas máquinas! Para que servem? Robert, não queres ser tu a explicar? Então, é assim, o agricultor não tem apenas os animais para tratar, pois também tem de fazer a lavoura, Lavoura? ou seja, plantar cereal ou milho e também batatas e legumes. Funciona assim. Na primavera, o agricultor semeia as sementes na terra. Das sementes nasce depois, por exemplo, o cereal. Para o cereal crescer bem, precisa de sol e também de alguma chuva. Depois do verão vem o outono, que é quando o cereal fica maduro. Fica com este aspecto. Isto é o cal e isto é a espiga. Na espiga estão os grãos do cereal. Agora está pronto para ser ceifado. Como é que se faz isso? Com esta ceifeira debulhadora, Por que é que se chama assim? porque ceifa e debulha. Primeiro ceifa-se o cal junto com a espiga, ou seja, é cortado pouco acima do chão. Depois é debulhado na máquina, o que quer dizer que a espiga é atirada de um lado para o outro até todos os grãos de cereal caírem da espiga. E essa coisa, a ceifeira debulhadora, faz isso totalmente sozinha? Sim, é prático, não é? Dantes, quando ainda não havia essas máquinas, os agricultores faziam isso tudo à mão. Primeiro cortavam o cereal com a foice e depois debulhavam até todos os grãos caírem da espiga. Era um trabalho árduo. E depois? Os grãos de cereal vão para o outro lado do trator e o resto é compactado num fardo de palha. O cereal é levado para um moinho. Aí o grão é transformado em farinha. E daí é por fim produzido o nosso pão. Exatamente, ou pãezinhos, bolos ou mesmo massa. Nunca pensei que desse tanto trabalho. Nem eu. O agricultor tem de trabalhar o ano inteiro para as pessoas poderem ter pão, carne, charcutaria, fruta e legumes todos os dias. É extraordinário. Pois é, e já que estamos a falar disso, podemos jantar? Não, ainda não. Primeiro temos de ir novamente buscar as vacas à pastagem, ordenhá-las, alimentar os porcos, recolher os ovos das galinhas e voltar a fechá-las no galinheiro. Depois é que jantamos. Vejam, ali ao fundo, na orla da floresta, uma pequena corça com a sua mãe. Ai, tão fofinha! Oh, eu quero muito ir à floresta. Eu também. Pois, mas hoje já não dá, estou a ficar sem bateria. Também eu. Vejam só, por que é que o urso polar tem língua totalmente azul? Deve ter comido demasiado gelado de mirtilo. Vocês sabiam que quando os cães ficam com calor, começam a arfar e deitam a língua de fora? É assim que se refrescam e os ursos polares fazem o mesmo. Sim, mas os ursos polares vivem no Polo Norte, onde já faz muito frio. Não me parece que precisem de se refrescar por lá. Imagina que um urso polar vai caçar
começa a correr com aquele pelo grosso e então fica cada vez com mais calor. Quando vocês vão andar de ternó com os vossos casacos de inverno quentes e depois têm de puxar o vosso ternó pelo monte acima, ficam com calor, não ficam? Lá isso é verdade. Mas o que é que isso tem a ver com a língua azul? Uma vez que o urso polar não pode simplesmente despir-se quando fica com calor, como nós fazemos quando tiramos os casacos, é importante que o seu sangue arrefeça. Os investigadores suspeitam que é por isso que os ursos polares têm tantas veias na língua e essas veias parecem azuis. Uau, não sabia disso! Mas agora conta lá, por que é que os ursos polares não comem pinguins? Porque eles nunca se poderiam encontrar na natureza. O urso polar vive no Polo Norte e os pinguins vivem no Polo Sul. Ah! Então vamos lá agora ao Polo Sul, que eu quero ver pinguins! Está bem, vamos lá. Os pinguins são tão engraçados! E porquê é que os pinguins não voam apesar de serem pássaros? Os pinguins deixaram de saber voar há milhares de anos, provavelmente porque deixaram de ter inimigos em terra e assim não têm de voar para fugir. Mas em contrapartida, conseguem nadar extremamente bem e mergulhar muito fundo. Vejam só como os bebés pinguins se estão a divertir! Ah, mas não está aqui nada. Está assim! Tens de olhar com atenção! Estamos a ser observados! Tens razão, está ali um hipopótamo a nadar. Os hipopótamos estão perfeitamente adaptados à vida aquática, apesar de não saberem nadar. Eles andam com as patas sobre o fundo. A sério? Não sabia? E ali há mais! Estiveram muito tempo debaixo d'água! Sim, os hipopótamos conseguem ficar vários minutos debaixo de água. Vejam só como são rápidos! Apesar de terem pernas curtas, eles conseguem correr muito rapidamente e por isso eles podem ser muito perigosos. Quando se sentem ameaçados ou para defender as suas crias, eles atacam muito rapidamente. Com uma boca tão grande, podem imaginar o quão perigoso isso pode ser. Vem aí a comida! Uau, vejam como deslizam! 2 alfaces de uma só vez! Sim, um hipopótamo adulto come até 40 quilos de erva, plantas e fruta. É muita comida. E isto todos os dias. Ai, agora fiquei também com fome. Que tal fazermos uma pausa e irmos comer um gelado? Sim, se quiserem. Sim, queremos! São tão engraçados! Como se chamam? Chamam-se lémures de caudanela. São lémures de Madagascar. E como sabes isso tudo? Aliás, o que são lémures? Lémures são primatas, têm um pouco de macacos, mas não totalmente. De dia são ativos, muito brincalhões e à noite dormem nas árvores. Comem fruta, plantas e por vezes insetos. E tal como as suricatas, eles vivem em pequenos grupos. O líder é sempre uma fêmea. Exatamente. Sim, já percebemos, Bennett. Já sabias isto tudo. Claro, está tudo aqui escrito atrás de ti. Bem me parecia. Oh, o gelado é tão bom! Mesmo! É super delicioso! Como é que se faz gelado? Isso fica para a próxima. Até breve. Tchau! Ai, que bom! Queres provar? É melhor não.